E aí, meus amores, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, na aula de geografia, nós vamos estar dando continuidade ao que iniciamos no vídeo anterior, no capítulo 6, falando sobre a diversidade natural do continente americano. No vídeo anterior, a gente falou sobre alguns aspectos sobre a regionalização, né? Nós já sabemos que o continente americano ele é bastante extenso e por ser um continente bastante extenso, ele vai ter uma diversidade muito grande, né? Uma diversidade social, uma diversidade cultural. E aí, muitos geógrafos eles podem dividir o continente americano tanto historicamente quanto geograficamente. Para você entender melhor isso, se você não viu o vídeo anterior, é bom que você veja. E aí, hoje a gente vai estar falando sobre os aspectos físicos do continente americano, certo? Essa diversidade, né, essa grande extensão de terra, ela vai também influenciar nesses aspectos físicos, certo? Então a gente vai ter uma diversidade muito grande do relevo, da hidrografia, do clima, certo? E aí hoje nós vamos focar falando sobre o relevo e sobre a hidrografia. Primeiramente, quando a gente fala de relevo, é importante que você. Não só do relevo, né? Como também da hidrografia, é importante que vocês entendam que esses dois elementos naturais eles são importantes porque eles vão interferir na vida da população. Se a gente pensar os povos da antiguidade, por exemplo, se vocês lembrarem, eles sempre estavam situados, né? Eles sempre ocupavam determinados territórios, justamente porque esses territórios ficavam próximos a rios, a lagos, certo? E por isso que a hidrografia e o relevo ele é altamente importante. Porque ela vai justamente interferir nessa vida da população, né? Ele vai influenciar na ocupação e na distribuição do território. Por exemplo, quanto mais alto a altitude, mais frio vai ser. E se for muito frio, vai ser impossível ter a população vivendo ali, né, ter ocupação nesse território. É por isso que quanto mais alta a altitude, vai inibir a ocupação por causa do frio, e aí a população ela vai ter que se concentrar nas planícies, certo? Outro ponto que eu esqueci de falar, gente, no início. Gente, abram um livro de vocês, tá? Se ficarem só com o vídeo, vocês não vão conseguir entender. Então, abram um livro. O slide, ele é totalmente inspirado no livro. Então, abram um livro de vocês no capítulo 6. Exemplos de relevo, né? Na parte oeste, a gente vai encontrar um relevo bastante acidentado e encontrar maiores altitudes, relacionadas inclusive aos dobramentos recentes. E esta, na parte oeste, é um relevo geologicamente bastante instável. Essa instabilidade, ela vai provocar abalos sísmicos, fenômenos vulcânicos, né, que são os vulcões. Exemplos do relevo na parte oeste: cadeias montanhosas recentes, pequenas planícies, planaltos elevados. E aí, à medida que a gente vai se deslocando para o leste, as altitudes elas vão diminuindo até a gente atingir uma planície central, que vai ser formada por um processo de decomposição de sedimentos. Exemplos de relevo na parte leste: Planalto Laurentiano no Canadá, Montes Apalaches nos Estados Unidos, Planalto das Guianas e Planalto Brasileiro. E exemplos na parte central: planícies, planície canadense, planície São Lourenço. Gente, eu esqueci de colocar o C cedilha aí, foi mal. E planície do Golfo. E aí, um outro aspecto físico, né? E por último, sobre a hidrografia, né? A hidrografia, gente, ela, como eu disse para vocês, ela é altamente importante, tanto quanto o relevo, certo? Por exemplo, no Canadá, a gente vai encontrar uma grande quantidade de lagos originados pelo aquecimento gradual das temperaturas e por causa do derretimento das geleiras. Só que no extremo norte, os rios eles vão se manter congelados. No oeste dos Estados Unidos, a gente vai encontrar, por exemplo, o Rio Colorado, que é um rio bastante conhecido nos Estados Unidos. Vários rios nos Estados Unidos, eles têm suas nascentes
as montanhas rochosas e corre em direção à planície central. E aí ela vai desaguar, por último, no Golfo do México. Um outro ponto também é importante sobre a hidrografia é que ela vai influenciar no transporte hidroviário. Por exemplo, vai ter uma relação, né? Ela vai ser importante o transporte hidroviário nos Estados Unidos e no Canadá, ou seja, na América do Norte, por causa que ela vai reduzir os custos do deslocamento de produtos comercializados. É mais barato você se deslocar pelas águas, né, do que pelas terras, certo? E quando a gente fala em hidrografia, a hidrografia ela é dividida em vertentes. Olhem no livro de vocês. Quando a gente fala em vertente, a gente está falando vertentes, elas são locais onde vai se encontrar as nascentes dos rios, tá? Então elas vão orientar a direção dos cursos das águas. Alguns rios que nascem nas áreas montanhosas, elas se desembocam no Oceano Atlântico e aí, portanto, na vertente, né, entre aspas, do Atlântico, entenderam? Então, aí, exemplos de vertentes. Tem o vertente do Ártico, que são os rios congelados na maior parte do ano. Tem o tem um vertente do Golfo do México, que ele abriga a maior bacia hidrográfica da América do Norte. Tem a vertente do Pacífico, que é a vertente dos rios nas montanhas do Oeste. E tem a vertente do Atlântico, que são os rios de planícies, grandes bacias hidrográficas, certo? Então, as vertentes, como tem aí na fotinha para vocês, elas indicam para onde vai fluir as águas dos rios, certo? Então, se ela desemboca no Oceano Atlântico, portanto, ela é uma vertente do Atlântico, certo? Qualquer dúvida, meus amores, eu estou à disposição. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o continente americano, sobre esses aspectos físicos, nós vamos falar sobre o clima. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais.